Bom dia, amados, amadas. Nós vamos continuar com o nosso estudo de domingo passado. Eu só gostaria de pedir aos irmãos que estão muito atrás, que se por gentileza viessem um pouquinho para frente. Somente esse grupo aqui, ó, para nós ficarmos mais próximos. Aqui um pouquinho para frente, se for possível, por favor. Deus nos abençoe nessa manhã, está todo mundo alegre, vivos. O dia lindo, maravilhoso, um sol grandioso que Deus fez. Nós vamos hoje aqui juntos retomarmos o estudo da aula passada. O estudo está embasado na lição 10, para os irmãos que não vieram domingo passado, lição 10 na revista, o livro de Êxodo 20, de 1 a 17. Êxodo 20, de 1 a 17. Nós já estudamos o início, o item 1 e o item 2 da lição. Eu fiz aqui um resumo rápido do que foi feito, que nós estudamos semana passada, para nós fazermos uma recapitulação sobre o que foi falado semana passada. Muito bom. Então, na semana passada, domingo passado, nós iniciamos o estudo falando das teorias. As teorias que existem na face da Terra hoje, na modernidade, nessa ultramodernidade, esse mundo ultracontemporâneo de hoje. Nós falamos sobre uma delas, que é o relativismo. Se os irmãos, não sei se os irmãos pesquisaram mais sobre isso. Que o relativismo hoje, ele impera no mundo todo, ele impera até dentro da igreja. A gente vê que tem pessoas que estão dentro da igreja, mas é relativista. E essa teoria do relativismo, ela vive, né, determinadas. A ideia dela é construir concepções, ela questiona as verdades da palavra de Deus, ela vive em função do que a sociedade diz, tudo é normal, tudo não tem problema, tudo é relativo, depende do meu ponto de vista. Essa é a teoria relativista que nós vimos domingo passado. A outra teoria é o subjetivismo, também, ela é muito presente hoje na nossa vida, que o subjetivismo trabalha com a ideia do indivíduo. A minha ideia é que é boa, a tua não é boa. O que eu penso é que é bom. A minha vida é o que dirijo do jeito que eu acho que é bom para mim. Isso é uma ideia totalmente subjetivista. Eu penso assim, eu acho que eu devo me vestir assim, que eu devo andar assim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então, é uma ideia totalmente subjetivista e ela é uma ideia carnal, mundana. Então, nós temos essas duas, temos outras, mas hoje as que mais imperam é o subjetivismo e o relativismo. Mas temos a maior delas, que chama-se cristianismo, da qual nós fazemos parte. Que essa ideia, essa teoria, ela é totalmente absoluta. Ela é absoluta. E é no cristianismo que nós temos que permanecer. Por que ela é absoluta? Nós vimos que é porque ela não é humana. Essas outras, o subjetivismo e o relativismo, foi dos seres humanos que criaram. E o ser humano, nós vimos agora há pouco nos hinos, tudo é pecador. Então, são ideias pecaminosas. Totalmente. A nossa regra de fé e prática está aqui, que está voltado ao cristianismo para isso. Porque não é humano, não foi ninguém que criou, isso aqui foi escrito pelo Espírito Santo. Usaram os seres humanos, mas foi o Espírito Santo que criou. Por isso, o cristianismo é embasado e é essa ideia, essa teoria que nós temos que abraçar. Por que o cristianismo? Porque o cristianismo, ele revela, ele faz a revelação. Ele possui a revelação de Deus. E a revelação de Deus é norma absoluta para qualquer ser humano na face da terra. É norma. Para qualquer ser humano, é a revelação de Deus. Nós vimos também, semana passada, domingo passado, que houve a renovação da aliança. O povo de Israel estava lá no Egito, escravos, e Deus tirou esse povo do Egito em determinado ano, ele determinou, ele usou Moisés, ele preparou Moisés para tirar o povo do Egito. Lá no monte, próximo ao monte, Deus chamou Moisés ao monte várias vezes, conversou com Moisés várias vezes, e deu para Moisés a possibilidade da renovação da aliança. Mas nós sabemos que essa aliança, a primeira aliança foi feita no Jardim do Éden. Adão e Eva, a primeira aliança foi feita lá, no Jardim do Éden.
E a renovação da aliança, houve uma quebra de Adão até o cativeiro no Egito, essa aliança foi quebrada. Por isso que o povo foi para o cativeiro, a aliança quebrou. Quando Deus tirou o povo do Egito, que ele foi preparado, teve um momento certo que Deus preparou Moisés para entregar para Moisés a renovação da aliança. E essa renovação da aliança são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Deus entregou para o povo através de Moisés. Muito bem. Essa renovação da aliança, ela veio com 3 aspectos extremamente importantes. Que nós vimos também, que o primeiro deles é unilateral. Os 10 mandamentos, os aspectos dos 10 mandamentos é unilateral. Por que que é unilateral? Porque é estabelecido só por Deus, porque é Deus que procura o homem. É Deus que procura o homem não procura Deus para renovar sua aliança, porque nós somos pecadores. A carne fala mais alto, a gente deixa, ela é forte demais e a gente às vezes se domina. Por isso que os 10 mandamentos, ele é unilateral, porque é Deus que procura o homem. Porque a renovação da aliança é estabelecida e mantida pelo poder soberano que é de Deus. É o poder de Deus que ele é soberano. Por isso ela é unilateral, é só um ser que é Deus. Os 10 mandamentos também têm um caráter bondoso. Porque nos 10 mandamentos, se nós formos olhar, tem as promessas de Deus. Dentro dos 10 mandamentos. E essas promessas são bondosas. Por isso que a gente diz, Deus, tu és misericordioso, tu és compassivo, tu és longânimo, tu és assaz, tu és benigno. Porque consta no 10 mandamentos. Por isso que o 10 mandamentos também tem esse caráter de ser bondoso. Que as promessas de Deus são bondosas para o povo. Mesmo o povo reclamando, mesmo nós reclamando, mas são bondosas. E tem uma outra situação que nós vimos também, que nesses 10 mandamentos existe uma responsabilidade do homem. Vimos que temos a parte de Deus, mas tem a nossa responsabilidade. Porque nos 10 mandamentos tem o princípio da aliança. E os princípios da aliança, irmãos, são 2. E da renovação da aliança só são 2 e não existe outro mais. Quais são eles? Bênçãos e maldições. Esses são os princípios da aliança. E essa responsabilidade é nossa. Totalmente nossa. Por que, Zilma? Porque eu que escolho se eu quero receber bênçãos ou se eu quero receber maldições. É aí que eu entendi a questão do livre-arbítrio. Por causa da nossa responsabilidade. Deus deu também a nossa responsabilidade e ela está dentro dos 10 mandamentos. O homem, nós temos uma extrema, profunda responsabilidade com a questão dos 10 mandamentos. Quando Deus introduziu os 10 mandamentos, ele apresentou os 10 mandamentos também com objetivos. Ele não entregou os 10 mandamentos assim aleatório. Não, vou dar para vocês porque é bom. Não. Tudo de Deus é perfeito, é bem planejado, é bem estruturado. Ele sabe início, meio e fim, ele sabe tudo. Então, dentro dos 10 mandamentos, também nós vimos que tem os objetivos. O primeiro objetivo que nós vimos domingo passado é que a autoridade, os 10 mandamentos, ele apresenta autoridade para nós obedecermos. Para nós obedecermos. Os 10 mandamentos mostram a transcendência divina de Deus. É um dos objetivos, a transcendência divina de Deus. Os 10 mandamentos mostram que Deus é o Criador, Deus é o sustentador, Deus é o resgatador. É o primeiro objetivo dos 10 mandamentos, que Deus apresenta para nós. E ele também mostra, para nós nos lembrarmos do cativeiro. A gente acha que hoje a gente não vive no cativeiro. Mas analise, irmãos, enxergue longe para você ver. O segundo objetivo do 10 mandamentos para Deus, que nós vimos domingo passado também, é porque ele provê o padrão de justiça que ele quer para o povo dele. Tem um padrão, gente, que não somos nós que escolhemos. Deus tem um padrão. O padrão de justiça, de moralidade, de moldar o nosso caráter, a nossa conduta. É outro objetivo, moldar a nossa conduta, o nosso caráter.
a forma como nós nos dirigimos a Deus, seja o homem judeu, seja grego, seja deficiente, seja quem for, o padrão de conduta, de caráter que Deus dá é único. Não tem outro. A gente que inventa. A gente que inventa as coisas, mas não existe. Os 10 mandamentos também Deus deu como objetivo para a gente identificar, olha, isso aqui eu achei assim, extremamente profundo também. Identificar e expor a nossa malignidade no pecado. Nós somos extremamente malignos. Nós não somos bonzinhos. Nós não somos. Porque quando nossos olhos batem em alguém, às vezes até sem eu querer eu já discrimino. É malignidade. Então os 10 mandamentos também vieram para a gente expor. Para Deus expor a nossa malignidade. Ele expõe a malignidade do pecado, mas ao mesmo tempo Deus aponta um caminho também. Ele apresenta essa malignidade, mas ele aponta um caminho para a nossa sua expiação, pela fé em Deus. O último objetivo, quando Deus introduz os 10 mandamentos, é para revelar a santidade de Deus. Revelar a santidade de Deus. A lei foi dada por Deus para conduzir a humanidade a Cristo, irmãos. Esse é maravilhoso. Ai de nós se não fossem os 10 mandamentos. Ai de nós, né, irmã Raquel? Foi dada para nos conduzir a Cristo. Os 10 mandamentos revela a todo mundo o amor de Deus que é santo, santo e santo. Tem até um hino que fala sobre isso. Através de Jesus Cristo, do seu Filho amado Jesus Cristo. Então nós paramos aí domingo passado. Fizemos uma revisão rápida e hoje nós vamos retomar a partir do item 3, as 2 tábuas da lei. As 2 tábuas da lei. Eu entreguei domingo passado uns papeizinhos da lição, as 2 tábuas da lei. Quem pegou o papelzinho domingo passado, as 2 tábuas da lei? Está aí, né? Distribui os versículos entre os seus irmãos aí. O item 1 e o item 2, as 2 tábuas da lei. Quem pegou? Era aqui, ó. Teve um irmão que pegou e distribuiu aqui os versículos. Irmã Madalena, tem aí. Já tô, isso. As 2 tábuas da lei, item 2, não é isso? As 2 tábuas da lei, item 2. Vamos retomar hoje daí, irmãos. Tudo bem? Então vamos lá. A revista apresenta 2 situações. As 2 tábuas da lei foram 2 tábuas. Na primeira tábua, pode ver que Moisés faz assim, ó. Ele não apresenta a lei assim. Ele apresenta as 2 tábuas. Por quê? Porque a primeira tábua ele quer focar. Gente, existe uma divisão. Para Deus existe uma divisão. A primeira tábua, que é do mandamento 1 ao 4º mandamento, revela, apresenta a relação do homem com Deus. A primeira tábua, Deus mostra, olha, essa tábua quer dizer a sua relação comigo. A segunda tábua, que é de 5 a 10, é a relação do homem com o homem. Relacionamentos interpessoais. Interessante, tanto que Deus que sabe que nós somos pecadores. Sabe? Aí ele disse, a segunda são vocês, entre vocês, meu povo. Relacionamento homem por homem. Não existe essa preocupação de Deus conosco. Então vamos ver aí Êxodo. O livro de Êxodo, de versículo 3 ao versículo 11, fala do homem em relação a Deus. Que são esses 4 primeiros mandamentos que nós falamos aí. Eles revelam 4 características, esses 4 primeiros mandamentos. 4 características que nós vamos ver. Que nós temos que observar com muita clareza. Quem está aí com Êxodo 23, 20, versículo 3, leia, por favor. Não terás outros deuses diante de mim. Se tiver um microfone aí, seria bom, irmãos. Por favor, para os irmãos lerem, para a gente ouvir. Então, o Êxodo 23 diz assim, irmãos. Não terás outros deuses diante de mim.
Vamos observar aí a palavra não, não, não e não. O que apresenta nesse versículo aí? A unicidade de Deus. Está claro aí. Deus é único. Deus é único. Deus chama a atenção para si mesmo em primeiro lugar. Se ele chama a atenção aí para primeiro lugar, então é proibido idolatria. Se ele é único, então é proibida a idolatria. Nesse versículo 3 aí. O homem não pode adorar outros deuses, pois não existem. Não existe São José, Santa Maria, São Pedro, Cristal. Não existe. Não existe. Então nós não podemos, é proibido, irmãos, a palavra é proibido. Se você entende o significado de proibido, eles são como o vento. Quem está com Oséias 12:1? Leia, por favor, amada. O que diz aí? Que Efraim apacenta o vento, as mentiras, a desonestidade. Então, esses deuses estranhos, se você adora outra coisa, é como o vento, não tem, você só sente, mas olha, nadinha. Então é proibido. Então, no versículo 3, que fala, não terás outros deuses diante de mim, apresenta a unicidade de Deus. O que nós podemos chamar a atenção para nós hoje? A aplicação nossa, que nossa. Sempre que qualquer pessoa, preste atenção, irmãos, sempre que qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer coisa da sua vida, seu carro, sua casa, seu orgulho, o seu bel prazer, a sua autossuficiência, o seu jeito de ser, toma o lugar, em primeiro lugar de Deus, você está pecando. Gravíssimo o pecado, porque Deus é único. O lugar que pertence somente a Deus, quando essas coisas tomar lugar no seu coração, você está pecando. Você está cometendo o quê? Idolatria. Um relógio, uma pulseira. Tudo que você colocar à frente de Deus, tudo na sua vida, você está cometendo idolatria. Está no versículo 23. Porque Deus é único. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos abrir nosso coração e ver como é que está sendo, como é que eu estou vivendo hoje. Eu tenho uma roupa que eu coloco ela acima de Deus. O meu dia a dia, como é que é isso, minha vida hoje? A palavra de Deus diz claramente nesse versículo: não terás outros deuses, não crerás na existência de outros deuses senão de Deus, não explicarás o universo senão em relação a Deus, não terás outro critério de verdade senão Deus, não te relacionarás com pseudo-divindade senão Deus, senão com Deus, não dependerás de falsos deuses senão de Deus, não terá satisfação em nada que exclua Deus. Entendido agora? O que é unicidade, o versículo 3? Gente, isso olha, eu estou aqui. É poderoso, isso é maravilhoso. Olha aqui, não terás, nós não podemos ter satisfação em nada na vida que exclua o meu Deus. Está no versículo 23 dos 10 mandamentos. Se você fizer isso, você está cometendo idolatria. Seríssimo, porque Deus é único. Vamos observar como é que o mundo vive hoje. Então está claro isso aqui, irmãos. Tudo que você coloca à frente de Deus, que Deus não é prioridade, que você arruma desculpa, que você... Irmãos, é idolatria, que você coloca à frente. Seja o que for. Seja teu corpo, seja... coisas exageradas, tudo que você é idolatria. Ele já deu a ordem. Vamos para o próximo mandamento. O próximo mandamento está em Êxodo 20, de 4 a 6. Quem lê? Por favor, irmão.
Glória a Deus. O que está claro aqui no segundo desse mandamento, irmãos? A espiritualidade de Deus. O primeiro, a unicidade. O segundo, a espiritualidade de Deus. Nesses versículos aqui. O homem é proibido, ao homem é proibido adorar imagens. Entende a palavra proibido? É proibido adorar imagens. Como também prestar culto ao verdadeiro Deus de forma errada. É proibido. E é pecado. Como é que está o meu culto a Deus? Como é que eu venho para a igreja? Como é que eu me preparo durante a semana para vir ao culto? Na terça-feira, na quinta? Como é que é? É pecado. Esse mandamento não foi dirigido aos deuses pagãos de outras nações. É para nós. É proibida a falsa doutrina, a falsa noção de adoração de Deus. É proibido, irmãos, esse mandamento. Israel estava fazendo daquela forma e serve para nós hoje. Então é proibido. Cuidado hoje, irmãos, cuidado com a forma que estamos adorando a Deus. Precisamos ter muito cuidado. A forma que eu adoro a Deus, será que é só ajoelhar? Eu também tenho me perguntado sobre isso. Meu Deus, tenho pedido perdão, o Senhor me ensina. Coloca no meu coração a maneira correta e justa para te adorar. O que esse mandamento diz? Não tratarás como Deus o que não é Deus. Não tratarás como Deus o que não é Deus. Não compararás Deus com qualquer de suas criaturas. Não pode, é proibido. Não atribuirás poder divino a qualquer das criaturas de Deus. Está nesse mandamento. Não colocarás nenhuma criatura entre ti e o teu Deus. Nem filho, ninguém. Não diminuirás Deus para que possas compreendê-lo ou dominá-lo. Está nesse mandamento. Não adorarás qualquer criatura que pretenda representar Deus. Está nesse mandamento. É proibido tudo isso para nós. Precisamos ver hoje como é que nós estamos fazendo. Amém? Vamos para o terceiro mandamento, Êxodo 27. Diga, Rosa. Isso. Assim, é diferente, acha que isso é coisa estranha, mas não, a cultura indiana, ela é recheada disso, né? Adoração a criaturas, Verdade. Ao invés de ao Criador. Nós temos que observar, eu observo muito esses países, esses povos. Eu leio muito sobre isso e vejo quantas maldições esses povos têm, gente. Quantas inúmeras maldições, porque a palavra de Deus diz que é maldição. É maldição. Então não se lamentem porque na Índia teve um terremoto, porque morreu 10.000 pessoas. Não me lamento, não. Eu só apresento para o Senhor. O Senhor está nas tuas mãos, você está no controle disso aí. O Senhor sabe por que isso está acontecendo nesse povo. E a palavra de Deus diz claramente, nós vimos 10 mandamentos, é bênçãos e maldições. E é verdade, e tem muitos países que vivem maldições. Os indígenas, vários e vários países, as pessoas, não, isso é cultura, não, irmãos. Isso é pecado, é adoração falsa a Deus. São falsos deuses, não é cultura. Vamos para o 3. Isso, os filhos de... Continuaram seguindo outros deuses e eles foram tragados porque eles não queriam, eles continuaram a adorar outros deuses, a família de Coré. Isso. Então está aqui em Números, dentro disso, 16, do versículo 28 até o 34, dá para ter essa ideia, né? Então, se passou um tempo e eles continuaram adorando, fazendo tudo que
desagradava A Deus. profundamente a A Deus, e eles foram tragados. Tragado. Maldição. A gente não pode se enganar, não, irmãos. É maldição, não tem outra coisa, não tem outro remédio. Ou é bênção ou é maldição. Não precisa. Aqui no Brasil está cheio dessas coisas também. Muito bem. É candomblé, é tanta coisa estranha por aí afora, por isso que a gente também não pode dizer assim, o Brasil é um país livre. Irmãos, é livre, mas vamos ver a nossa situação do povo. Vamos para o 3. Êxodo 27. Quem está com Êxodo 20, versículo 7? Êxodo 27, quem está aí? Quem pode ler? Oh, glória! Santidade de Deus está aqui. A santidade de Deus. Este mandamento proíbe, irmãos, o uso de Deus, o nome de Deus, de maneira leviana, insincera. A gente comete isso direto, quer ver? Bora ver. O nome de Deus revela o seu caráter. Jesus deu ênfase a isso, a atitude de reverência que devemos ter com o nome de Deus. Jesus falou isso lá em Mateus 6:9. Na oração ele disse, santificado seja o teu nome. Reverência. Está aí nesse mandamento, a santidade de Deus está clara aí, a santidade de Deus. Uhum. Isso, irmãos. Não, mas essa é a verdade mesmo, tem que ser mesmo. Nem pode contar, irmãos, o crente nem pode contar, é proibido. Não é? Isso, mas não pode. É proibido. O crente tem que ser santo. A palavra de Deus diz, ser de santo porque eu sou santo e acabou. Não tem negócio de mais ou menos, não. Muito bem, é verdade, irmãos. O que é que nós podemos ver isso hoje? A aplicação para hoje, a nossa aplicação para hoje. Como ficam aquelas expressões corriqueiras que a gente fala no dia a dia, usando o nosso dia a dia, usando o nome de Deus em vão? Por exemplo, ai meu Deus, oh Senhor, meu Jesus. Irmão, não pode, é proibido. Essas expressões não pode, Deus é santo. Eu também aprendi. Deus me livre disso. A gente fala assim, ó, ai Senhor. Eu estou falando, se a gente usa de forma racional, crendo, né, vamos dizer assim, no socorro de Deus, tudo bem. E o que eu acho que não pode usar, o que eu creio que não pode usar é com zombaria ou com displicência. Simplesmente automatizou aquilo e fica repetindo. Aqui na palavra, irmã, eu entendo sua fala. Na palavra, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em vão, porque o Senhor não terá como inocente. Como diz o nosso irmão aqui, com zombaria, né? Irmãos, isso é muito sério. Temos que ter cuidado com essas expressões, com essas questões de piadas, igual a irmã falou. Irmãos, nós tem que ser santos. Aqui mostra claramente. O que diz aqui para nós hoje também, ó? Diz assim, ó. Aqui diz assim, ó. Usar o nome de Deus indevido, com conotação. Aqui diz assim, olha. Não dissociarás o nome da pessoa de Deus. Não pode. Não colocarás palavras na boca de Deus. Por isso que não pode. Eu não posso tentar colocar a palavra na boca de Deus, não, irmãos. Não pode. Não te esconderás atrás do nome de Deus. Não posso. Não usarás o nome de Deus para te justificares. É proibido.
Não te relacionarás com a ideia a respeito de Deus, senão com o próprio Deus. Mais uma para nós. Não semearás dúvidas a respeito do caráter e a identidade de Deus. Está nesse mandamento. Proibido. Preciso ter cuidado? Nós precisamos ter cuidado. A maneira que eu falo, até a maneira de orar, até a maneira que palavras que eu converso com o Senhor. Que palavras tu fala com Jesus ou com Deus quando tu está orando? Como é? Isso é muito sério e maravilhoso para nós. Vamos para o outro mandamento, o quarto da primeira tábua. Êxodo 20, de 8 a 11, quem lê? Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Oh, glória! O que tem aqui nesse mandamento? A soberania de Deus. Deus é soberano. Pronto. Não tem nem o que discutir. Soberano. Ele deixou reservado no Velho Testamento o dia de sábado. Hoje nós temos o domingo. Para nós é o domingo. Não muda em nada, gente. Não muda em nada. Um dia na semana pertence a Deus. Não tem o que discutir. Para nós é o domingo. Pertence a Deus. Se você reserva esse dia para Deus, você está reconhecendo a soberania de Deus, guardando o dia de repouso. Santificar significa separar para o culto e o serviço de Deus no domingo. Tem muitos que de domingo, na escola dominical não vou não, só vou de noite. Irmãos, isso é muito sério. Os israelitas, só um minutinho, irmã. Os israelitas guardavam os sábados, como ensinavam os 10 mandamentos. Nós, os seguidores de Cristo, temos que guardar o domingo, que para nós, irmãos, representa o dia da ressurreição de Cristo. Temos que entender isso. Domingo, todo domingo para nós é a ressurreição de Cristo. Todo domingo. Faça chuva, faça sol. Não é qualquer dor na cabeça que vai deixar de você vir para a igreja, de ir para o trabalho do Senhor. Só se você estiver realmente acamado, que não tenha condições de levantar, irmãos. Não é qualquer desculpa esfarrapada que você tem que dar para poder não vir na igreja, não. Tome cuidado com a sua vida, irmãos. Vamos ter cuidado, vamos ter cuidado. Todo domingo, nós temos que comemorar a ressurreição de Jesus. Todo domingo, não tem. É todo domingo. Domingo para nós tem que ser um dia especial. Não vou dizer especial, é especialíssimo. O domingo. Tem que ser reservado para nós, para louvar, para ler a Bíblia, para ir para a escola dominical, para participar das atividades na igreja, onde for que seja. Cultuarmos a Deus, com a família, com os amigos. Especialíssimo. Nós temos que fazer isso, irmãos. Olha aqui o que diz a palavra para nós. Não deixarás de dedicar tempo exclusivamente para Deus. Eu posso deixar de ir para a igreja por qualquer coisa? Ele diz que é exclusivo? Não deixarás de prestar atenção em Deus. Não posso. Não deixarás de descansar em Deus. Não derivarás teu valor à tua produtividade. A minha produtividade também Deus não aceita. Não tratarás a vida como tua conquista. Isso é seríssimo. A vida não é a tua conquista, não é a minha conquista, não é. Não deixarás de reconhecer em que tudo nós dependemos de Deus. Como é que eu digo que eu sou salvo, que eu sou de Jesus e não participo das coisas da igreja? E não venho nas terças-feiras para o culto de oração. E estou em casa. Isso foi um negócio interessante. A gente tem essa tendência, muitas vezes,
Quer dizer que se tem ir para a igreja que é crente, não. Porque realmente é o fato de eu estar aqui todo dia, domingo, né? Quinta-feira, e quem não está vindo na quinta-feira, inclusive, está perdendo bons estudos nesse sentido com o pastor. O estudo da quinta-feira é muito bom. Pena que tem muita gente não vindo. Mas, de uma maneira geral, o fato de eu frequentar a igreja não quer dizer que salvação e nem que eu sou mais crente que outro. Mas é uma lógica de quem tem realmente um comprometimento maior com Deus, naturalmente ele faz isso. Naturalmente, ao domingo ele quer ir na igreja, ele quer louvar, ele quer participar. É natural de quem está tendo uma vida mais íntima com Deus, né? Então é isso que é bom. Eu entendo que não é o que está na igreja dizer que é crente. É o diabo que está na igreja, né? Mas o fato de que quem tem uma intimidade maior com Deus, tem vontade de servir a Deus, teórica, é natural dele ter vontade, né? Ter vontade de congregar, vamos dizer assim, congregar. Irmãos, esses 4 primeiros mandamentos que nós vimos é um pacto vertical. É vertical. Ele não é na horizontal. Trata do relacionamento de Deus conosco, é totalmente vertical. Por isso nós temos que entender que esses 4 mandamentos falam totalmente de Deus. Nós vimos a unicidade, a espiritualidade, a santidade, a soberania de Deus. Nós vimos tudo isso. Isso. Né? Irmãos, é assim, eu entendo, eu compreendo, mas assim, ou você faz o que Deus manda, ou nós estamos condenados ao inferno. Não tem nem o que discutir, não. Irmãos, nós temos que parar com esse negócio de a minha lógica, a minha não sei o quê, a maneira que eu penso, a maneira que eu acho. Irmãos, para Deus não tem isso, não. Eu também tenho me corrigido a cada dia. Nós temos que parar com esse negócio, irmãos. Ou você se corrige, como está na palavra, ou nós vamos para o inferno, não tem o que discutir. Não é porque eu sou bonzinha, sou educadinha, sou fina, sou que eu não é não, irmão, não é isso, não é isso. Dona Zilma. Nós temos que ser muito sério com essas questões de Deus. Deus é sério, Deus é justo. Dona Zilma, a gente só não pode condicionar, né, a questão, né, nós estamos estudando os 10 mandamentos, né? Não sigo os 10 mandamentos, perdi a minha salvação. Não sigo os 10 mandamentos, eu vou para o inferno. Isso. Não, só para... Então, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que vem disso é do maligno. Né? Quando nós temos a nossa salvação, e Cristo, né, nos dá de presente, porque nós somos incapazes, como a senhora falou, de buscar essa salvação, porque é um presente de Deus, né, e é um privilégio para quem obteve essa salvação, porque foi a vontade de Deus, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Os 10 mandamentos, ele serviu lá, vai servir hoje, vai servir para a nossa próxima geração. Mas com certeza, quando a gente olha, eu particularmente não consigo cumprir nenhum desses mandamentos. Verdade. Não consigo cumprir nenhum desses mandamentos, mas eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus, e eu estou indo, eu leio os 10 mandamentos e peço misericórdia, porque aí eu começo a orar. Senhor, tenha misericórdia para que eu continue na graça, continue buscando a Jesus, porque se não for a sua misericórdia, realmente nós estaríamos perdidos. Mas nós temos a salvação em Cristo Jesus, Irmãos, graças a Deus por isso. E só para finalizar, né? Não estou cumprindo os 10 mandamentos, vou para o inferno. Não, calma aí, gente. Nós temos a salvação de Cristo Jesus, a palavra de Deus nos alerta e continua nos alertando. Como eu disse, não existe sim, sim, existe sim, sim e não, não. E o que vem depois disso é do maligno. Isso, então, é verdade. nós estamos aqui na igreja justamente buscando essa santidade e nós vamos continuar buscando até Jesus vir nos resgatar. Justamente, a sua fala ela é pertinente. O que acontece conosco, irmão, nós somos pecadores. Nós somos extremamente pecadores. Nós somos extremamente pecadores. A fala do irmão Rogério é totalmente pertinente. Mas eu preciso fazer a coisa acontecer. A diferença está bem aí. Eu preciso fazer a coisa acontecer. Os 10 mandamentos, eles existem e para nós até hoje. É evidente que eu não vou ser 100%. Mas eu também não posso passar a mão na cabeça, ver que está errado e continuar no erro. Deus nos deu a salvação. Mas se eu não mudar, irmãos, eu vou perder a salvação. Zilma, uma vez que nós temos a salvação em Cristo Jesus, eu creio que nunca mais nós vamos perder. Até o resgate
Porque é a graça do Senhor. Em nome de Jesus. A Em vida nome do de cristão- Jesus. Que do Deus tenha cristão- misericórdia de nós a cada dia. Não é? A vida do cristão é uma santificação. Eu Todo busco dia, todo minuto. todos os dias para que eu esteja cheia do Espírito Santo, Uhum. lá do fruto do Espírito. Então, a minha vida é uma eterna... Eu vivo eternamente em busca da santificação. Justamente. Para se tornar santo. Sede santos como eu sou santo. Santificai-vos, pois. É verdade, irmã Luciana. Agora, o que é que acontece? É que nós, seres humanos, como eu acabei de falar, nós somos extremamente pecadores. A gente fala muito né? e faz pouco. Tendenciosos. A gente fala, ouve as ideias, ouve e faz de menos. Quisera Deus nós fizéssemos, de forma que a senhora está falando aí. Eu tiro por mim mesma. É difícil, é muito difícil, é extremamente complicado. Caindo e levantando. Todo Caindo dia. e levantando, Todos os todos dias. os dias. Todos os dias. O mais importante é se levantar. Vamos para o próximo mandamento, a segunda tábua. Vamos lá? Para nós chegarmos no denominador comum. Vamos lá para a segunda tábua. A segunda tábua fala sobre o homem, relacionamento do homem com o homem. Nós, está nos versículos 20, de 12 a 17. Quem poderia ler aí? Vamos ver aqui. Só um minutinho. Deus chamou Israel, irmãos, para ser propriedade peculiar. Reino de sacerdotes e nação santa dentre os povos. Era preciso garantir que, como nação, pudesse desenvolver relacionamentos humanos. Gente, amados irmãos, Israel, para Deus, era a nação santa. Por que Deus tirou Israel de lá? Não era a nação santa do Senhor? Era ou não era, irmãos? Deus não exterminou todo mundo por causa do pecado? Ou não está escrito na palavra de Deus isso? Não era a nação santa? Deus não tirou de lá? Para ser bênção? O que Deus fez por causa do pecado? Ele não, aquela geração que saiu, foi ela que conquistou Canaã? Foi não, irmãos, nós temos que pensar nisso. O pecado, Deus abomina. Deus exterminou aquela nação que saiu de lá. Ele não deixou nem Moisés só enxergar. Porque Moisés cometeu pecado contra Deus. Olha, presta atenção, não precisam prestar atenção nisso, esses detalhes. Moisés não pisou a terra santa por quê? Nós vimos nos estudos passados aí. Deus não deixou. Porque ele cometeu um deslize. Deslize, detalhe. Ele vinha ali, seguindo. Por isso, vamos acabar com agora essas desculpas. Ele foi, preparado por Deus, início, meio e fim. Ele cometeu um deslize. E essa terra prometida é o quê? Bênção. Justamente, mas ele foi punido. Nós temos que entender isso. Ele foi punido. Nós temos essas punições de Deus. Nós temos essas punições de Deus. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado sobre isso. Então, aqui no versículo, no capítulo 20, 12, que é o próximo mandamento, o quinto mandamento. Quem lê? 20, 12. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Muito bem. Esse mandamento aqui mostra que nós somos representantes de Deus. Os salvos em Cristo são representantes de Deus na terra. Está nesse mandamento aí. Mas ele diz assim, você é salvo em Cristo, você é meu representante. Mas se você não honrar os pais e as mães, tampouco honrará a Deus. Isso está claro aqui. Pois essa é a base de todo respeito para toda e qualquer autoridade. O mandamento é esse. Para toda e qualquer autoridade. Está em Efésios 6, de 2 a 3. A observância dessa lei é tão importante que bênçãos eram prometidas a todos que guardavam essa bênção, esse mandamento. Porque nós somos representantes de Deus na terra. Como é que eu ando? Por isso que a gente diz, sede verdadeiramente minhas testemunhas. E se eu não sou?
Eu não sou representante de Deus. Isso é óbvio. Hoje, nossos dias, esse mandamento tem sido esquecido e desprezado. Esse mandamento de que eu sou representante de Deus na terra. Não são poucos os casos hoje que a gente vê, né, que filhos, pais se maltratando, assassinatos entre famílias, a maldição, palavras desrespeitosas entre pais, entre autoridades, seja a autoridade que for, porque esse mandamento, ele é o mandamento da autoridade de respeito a todas as autoridades, porque a gente vê que na Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. E a gente vê aí as falácias das mídias, as depreciações para qualquer autoridade. O cristão não pode fazer isso. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. Nós não podemos depreciar a vida de ninguém, principalmente das autoridades. E pai e mãe é autoridade dentro de casa. Mas a palavra de Deus, ao mesmo tempo, diz que mãe, pai, não pode irritar seus filhos. Então, tem que ter um excelente relacionamento. Porque se não tiver, nós estamos desonrando a Deus. Se não tiver, nós estamos desonrando a Deus. Em nossos dias, esse mandamento, ele está havendo muita falta de respeito. O que diz aqui na palavra de Deus? Diz assim, gente, nós não podemos negar a nossa origem. Tem gente que nega a sua origem. Não pode negar a sua origem. Você não pode, nós não podemos ter vergonha do nosso passado. Não podemos ter vergonha do nosso passado. Não deixarás de fazer as pazes com a tua história. Nós não podemos, de jeito nenhum. Não podemos ajudar a destruir a nossa família, com fuxico, com coisas ruins que maltratam a família, intrigado com o primo, não sei o que com fulano, não falo com fulano, e não falo com fulano. Isso é destruição da família. Não, você não pode banalizar a autoridade. Nenhuma autoridade, o pai, da mãe, é deputado, é senador, é diretor de escola, é gerente de banco, nenhuma autoridade. Você não pode banalizar, criticar, anarquizar. Não pode. Não deixarás teu pai e tua mãe ser o melhor dos teus cuidados. Por mais que que é difícil, você não pode deixar, não pode. Esse mandamento, ele é muito importante também para nós, que é o nosso relacionamento entre seres humanos. A autoridade da igreja, pastor, presbítero, diácono, são autoridades das sociedades internas, tudo são autoridades. Eu não posso banalizar, eu não posso criticar, eu não posso anarquizar, eu não posso falar mal, eu não posso, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que eu estou desonrando a quem é a Deus. Não é da pessoa, não é a Deus. Eu estou pecando contra Deus. Esse mandamento é seríssimo. Vamos para o mandamento 6, né? 6. Êxodo 20, 13. Quem lê Êxodo 20, 13? Não? Não matarás. É proibido o homicídio. É porque eu pedi aqui a palavra e não trouxe. Em relação ao anterior, né? Ela fala sobre a questão das autoridades, aí a gente tem duas linhas para se dividir essa questão, né? Uma coisa é eu honrar aquele que é honrado, que fala a verdade, que faz a coisa correta dentro da palavra de Deus, né? E a nossa palavra, a palavra de Deus, também diz que aquela autoridade que está correta com a palavra de Deus, essa eu devo honrar, devo respeitar e orar por ela, né? Também. Mas tem aqueles que estão investidos de autoridade por Deus, né? Até para poder provar a diferença de uma coisa com a outra, né? Deus colocou lá também, tem a função de nos exortar para alguma coisa, né? Alertar para alguma coisa. Então, aquela que está longe da palavra de Deus, a gente não deve dar, como se diz, autoridade a ela. Ou seja, nós devemos criticá-la no sentido de trazê-la para dentro da palavra. Isso sim. Porque às vezes a gente não pode também, né? É assim, mesmo que seja... eu entendo esse entendimento. Eu estou entendendo o seu posicionamento, irmão. Porque a gente tem que honrar aquele que está dentro da palavra. A palavra de Deus não diz isso. Ela diz que toda tem que ser honrada. Ela não diz que fulano e fulano não. Ela diz que todos têm que ser honrados, seja quem for. Pode ser o errado que for. Pode ser o ladrão que for. É a autoridade toda. Toda a autoridade instituída por Deus. E o crente tem que saber disso. Você tem que honrar. Você pode agora fazer um comentário, dar um conselho, fazer uma sugestão numa reunião, sem rancor no coração, sem mágoa, sem tentar anarquizar, é pecado. Nós não podemos. Hitler foi instituído por Deus. Tudo tem propósito.
Faraó, olha aí, ó. E até Deus honrou, porque ele mandou Moisés, olha, várias vezes, com maior cautela, tudo direitinho. E justamente, toda autoridade, quem dá autoridade é Deus. Para amaldiçoar. Mas nós temos, quem somos nós, irmãos? Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que fulano é certo ou errado? Não, me diz, como é? Irmãos, vamos entender uma coisa. Para você avaliar um ser humano, irmãos, para você avaliar um ser humano, irmão, você precisa ter muito cuidado com isso. Coração dos outros é terra que ninguém anda, eu aprendi isso. Quais são os teus critérios para dizer que fulano é bom e que fulano é ruim? Se tu também é pecador. E às vezes aquilo que tu diz como certo, tu está fazendo. Avaliar um ser humano, só Deus. Nós podemos comentar, podemos sugerir, podemos falar, puxar a pessoa para o evangelho, orar. Mas nós não podemos denegrir ninguém. Nós não podemos denegrir. Eu aprendi que o nosso maior papel mesmo é orar. Pedir para Deus ter misericórdia. De tudo quanto é autoridade, que você, a seu bel prazer, você acha que está errado, e está isso, está aquilo, está aquilo. Justamente, Deus endurecia do faraó, porque Deus tinha um propósito. Então, tudo Deus tem um propósito. A gente analisa, vamos aqui nosso contexto aqui, vamos rapidinho, sem analisar nosso contexto, nossa situação do Brasil, como é que está hoje. Tem um propósito de Deus, vocês acham que não tem, não? Tem. E nós vamos ver quais são. Lá na frente nós vamos saber qual é o propósito. Zilma, falando desse 5º mandamento, eu acho importante a gente lembrar lá da história da casa de Noé. Quando Noé plantou uma vinha lá, e se embriagou, e o filho dele lá o expôs, e ele foi amaldiçoado entre os irmãos. Então, assim, Noé estava, aos nossos olhos, estava lá errado por estar embriagado, né? Era uma vergonha lá para a família, mas o filho foi punido. Foi. Por falta de autoridade, respeitou o pai. Porque não mesmo respeitou o pai. E estava mesmo embriagado o pai estando errado. Uhum. E tem que existir buscar os dois em casa, a família tem que buscar um bom relacionamento. Então é melhor você se calar. Em certas circunstâncias, ficar quieto, se isolar. Porque a levantar a contenda. Muito bem, nós estamos lá no mandamento 6. Aqui nesse mandamento a gente vê que a vida humana é sagrada. Oh, maravilha. Não é? Sagrada. É proibido o homicídio. É proibido totalmente. Deus conhece a maldade inata em nosso coração. Deus conhece. Deus freia essa maldade e nos exorta a respeito da nossa integridade física. Lá em João diz assim, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Matar não é só a arma, não. Matar com palavras, falar mal, fuxico, ser desonesto. Mata, às vezes, se com uma palavra, 2 palavras, você mata um ser humano totalmente. Seu exemplo, tudo mata. Para nós, qual a aplicação que fica? A nossa vida, irmão, pertence exclusivamente a Deus. Qualquer ser humano. A vida de qualquer ser humano é preciosa para Deus. Seja ele quem for, irmãos. Olha o ladrão na cruz. Dona Zilma, é até mais profundo, né? Porque quem é aqui que nunca desejou que alguém morresse? Eu queria que esse cara morresse. Assim acabava esse negócio. Você está pecando. O nosso desejo de matar um ser humano, de ficar olhando assim e falar, pô, eu queria que esse cara morresse, sumisse da minha vida. Sei lá. Esse aí não tem jeito não, mata logo. Né? O desejo, esse nosso desejo é pecaminoso. Verdade. Nós somos proibidos de tirar a vida de qualquer outro ser humano, é proibido. Totalmente proibido. Quem pode? Ninguém. O que diz a palavra? Não tirarás a vida de alguém, não tirarás ninguém da vida. Não negarás o perdão, nós não podemos negar o perdão.
Irmão, já passei por cada coisa na minha vida, mas já perdoei. Não farás justiça com tuas mãos movidas pelo ódio. Não banirás ninguém da tua vida. Não negarás a outra oportunidade de existir a tua vida. Irmão, isso aqui é muito sério para a gente verificar toda uma amplitude do mundo hoje, como é que o mundo está hoje, o que está acontecendo no Brasil hoje, como é que nós estamos vivendo hoje. Qual é o valor da nossa vida hoje, dos seres humanos na face da terra hoje? A nossa vida tem valor hoje. Para Deus, nós somos extremamente valorosos, mas para a sociedade, é nadinha, nada. Quem não conhece a Deus, a vida não tem valor. Aí as leis são criadas para nos desvalorizar, para desvalorizar o homem. Pode prestar atenção, irmãos. Leiam as leis que estão sendo criadas e que já foram criadas. Precisamos aprender a ler as leis para ver o que tem lá e orar para pedir a Deus ter misericórdia de nós. Tudo isso tira a vida de um ser humano. Então está aí nesse mandamento. Nós não temos esse direito sob hipótese nenhuma. Tirar a vida de ninguém, seja por qualquer coisa. Vamos para o 7º mandamento. Ixi, já terminando. Êxodo 20:14. Não adulterarás. Êxodo 20:14. Não adulterarás. Este mandamento protege o patrimônio por instituição de Deus. A família que é sagrada. A família sagrada, que é o patrimônio de Deus. Quando Jesus interpretou esse mandamento, ele mostra que a lei de Deus tem a ver com os pensamentos e as intenções do coração. A família é sagrada para Deus. Qual é a nossa aplicação? A lei de Deus não somente exige castidade, pureza do corpo, irmãos, pureza do nosso corpo, até a maneira de você se vestir, de andar, de tu se exibir. Nós mulheres temos essa tendência ruim. Como também pureza no íntimo, pureza da mente, das afeições, as relações sexuais feitas aí de qualquer jeito dos casais, achando que tá bom, que é maravilhoso, o seu desejo pessoal, é proibido, isso é pecado. Não, nós estamos só nós dois aqui na cama, mas de qualquer jeito pode. Ih, irmão, presta atenção. Deus está lá, o Espírito Santo está lá. Até a tua relação sexual tem que ser santa. Tem que ser santa. Interessante notar que quando se trata desses mandamentos, eles são de forma horizontal, que é homem com homem. Então aí nós temos, não fará sexo ilícito, não fará sexo pela sua imaginação, não fará sexo virtual, exceto você vai fazer sexo só com o seu cônjuge, não te deixarás dominar pelos teus instintos físicos, não terás o coração leviano e infiel, não te satisfarás apenas no sexo, mas te realizarás acima de tudo no amor. Nosso corpo é sagrado. A família é sagrada. Os teus filhos são sagrados. Até a maneira de eu me vestir os filhos, para vir para a igreja, para vir participar do coral da igreja, de qualquer jeito, qualquer vestido, qualquer roupa. Irmão, não pode não. É porque está na moda que eu tenho que me vestir para a igreja. Ou é? A moda de quem? De Deus ou do mundo? De quem é a moda, irmã? Não é do mundo? Eu tenho que vir? Que a moda está chique, é bonita, tenho que vir. Irmã, para subir no púlpito ali? Ou vir em algum lugar para cantar, para tudo, para louvar no coral de qualquer jeito? Pode não, você está pecando. Muito bem, decência e ordem. É o teu corpo. É seríssimo também. Vamos para o 8º mandamento, que está em Êxodo 20:15. Fala o que aí? Não furtarás. Há várias maneiras de violar esse mandamento. Não pagar suficientemente ao empregado. Tem patrão aí que não paga direito dos empregados. Está bem aqui, você está furtando do empregado, você está furtando. Não fazer o trabalho correspondente ao salário combinado com o empregado. Ele está furtando do empregado. Cobrar demasiadamente caro as suas coisas quando você vai vender. Ele está furtando. Além de pegar coisas dos outros sem pedir, sem nada. Não, é da minha irmã, eu posso aquele ligeirinho usar. Irmão, não pode não. Pode não. Tudo isso diz respeito à dignidade alheia. Esse mandamento. Não furtarás. Não é só porque não fulano é ladrão, roubou, entrou na casa de noite.
Além disso, tem muito mais coisa dentro desse mandamento. Muito mais coisa dentro desse mandamento. O que diz na aplicação? Se o homem não... Aqui fala assim. Não vincularás tua satisfação às tuas posses. Se você vincular... Não te deixarás dominar pelo desejo do que não possuis. Fulano comprou, ai meu Deus, eu queria um igualzinho. Misericórdia. Não usurpará a propriedade e direitos alheios. Não deixarás de praticar gratidão. Não construirás uma imagem às custas do que tu não pode, irmão. Como é que eu quero ser rico se eu não posso? Como é que eu quero ter isso se eu não posso? Está bem aqui nesse mandamento. Eu me endivido, viu, assim, é tanta coisa que eu faço, sufocada, eu vou pedir dinheiro emprestado, vou no seu... Irmão, isso é pecado. É pecado. Para querer ser aquilo que eu não posso ser. E nem vou dar conta de cumprir. Não pensarás, você não pode pensar só em si mesmo. Não pode pensar só em si mesmo. Aqui fala, nesse mandamento, que é muito importante, como tem sido nosso comportamento no trabalho em relação no horário. Aí eu lembrei da igreja. Irmã, até chegar atrasado na igreja para Deus é pecado. Aí eu cheguei hoje aqui, vou ser sincera. Estava chegando os músicos, chegando em cima da hora, 9 horas para começar, e estavam se arrumando, se organizando. Chegar atrasado, sair mais cedo. É no trabalho, é na igreja, é nas atividades da igreja. Tudo isso está inserido nesse mandamento aqui. Nós estamos furtando o horário. Quando o funcionário não vai no dia, você não cobra lá? Não desconta o salário? Zilma, muito comum o colega pedir para o outro bater o ponto no lugar dele e Justamente. não aparecer para trabalhar, não é? Pecado. Você está roubando do seu patrão. É pecado, irmãos. Precisamos ter cuidado com o horário de chegar no culto. Ele descobriu isso também, entendeu? Se o culto começa às 19h30, eu tenho que chegar aqui no mínimo 19h15. No mínimo. Zilma, para ser mais radical ainda, já que estão falando de roubo, né? Tem aquele patrão, aquele empregado que tem seu salário certinho, sabe quanto ganha, né? Não devolve a parte do Senhor. Muito bem. O dízimo. Fala, né? Irmãos, isso é terrível. O dízimo. Irmão, se você ganha 7 mil, teu dízimo é 700. Não dê 200 não, você está pecando. Se eu ganhar 20 mil, seu lucro na empresa foi 32 mil, teu dízimo é 3 mil reais. 3.200. É desse jeito, Deus assim ensina ou não. E não tenha medo não. Eu não tenho medo não. De dar o dízimo é 500, é 500, é 700, é 2 mil, é 2 mil. É devolver o dízimo. Se você não faz isso, você está roubando de Deus. As ofertas, tudo. Lembrando que a tua empresa é de Deus. Ele que te deu, é dele, é patrimônio dele. Você só é um administrador. Até no dia que ele quiser. No dia que ele não quiser, ele te toma, ele te tira, ele bota a pessoa lá, ele te leva e tu fica sem. Então não tem que ter medo, não. Vamos para o próximo. O 9, né? Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui está a justiça de Deus, nesse mandamento. A justiça. Está inserido aqui, justiça. O testemunho falso, sem valor e sem fundamento, constitui uma das formas mais seguras de arruinar a reputação de uma pessoa. Cuidado com o teu testemunho falso, com os fuxicas, mentiras, falação enganosa. Hoje, é muito importante tomar cuidado como somos solicitados para dar opinião a respeito das outras pessoas. Cuidado. E a gente tem que tomar cuidado, né, Silvia? Porque dentro da própria igreja, a gente destrói um outro irmão com uma fala que ou vai direto no irmão e conversa, mas aí fica aquele burburinho na igreja falando do irmão porque ele está errando, mas ninguém chega nele e fala assim, meu irmão, vem cá. Errando, as pessoas estão falando, vamos com, né? Então isso aí destrói. Eu já vi tanta gente ir embora de igreja por causa disso daí, por causa desses burburinhos, esse maldizendo. O que nós dissermos pode se tornar definitivo. Nós não podemos mentir, não dirás mentira, não dirás meias verdades, não acrescentarás nada à verdade, não retirarás nada da verdade, não destruirás o teu próximo com tuas palavras, não dirás ter visto o que tu não vistes.
pecado. Vamos para o 10º para fechar. Êxodo 20, 17. Quem lê Êxodo 20, 17? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Aqui está escrito que os desejos, controle dos desejos. Não cobiçarás é a manifestação plena do caráter ético de um ser humano. Está inserido nesse mandamento. A cobiça, irmãos, é o ponto de partida de muitos pecados contra Deus e contra os homens. É a cobiça. A cobiça é o desejo imoderado e violento de possuir alguma coisa. Não se trata de simples desejo, mas do desejo que é sensual e não restrito ou disciplinado. Paulo faz referência a esse mandamento. Né? Ele diz não apenas como autobiografia. A cobiça é a biografia de todo ser humano, é a cobiça. Foi esse pecado interior que levou Adão a pecar. Foi a cobiça. A cobiça. A palavra de Deus diz assim: não viverás em função dos teus bens. Aqui, irmãos, ó. Não viverás em função dos teus bens. Não desprezarás os que tens. Não te colocarás na condição de injustiçado. Não desdenharás os méritos dos outros. Não duvidarás da equidade da dádiva de Deus. Viverás para fazer o que é do bom do teu próximo, mas do teu próximo que é teu. Deus preservou o seu povo nos 10 mandamentos, uma linha perfeita em relação à linha vertical e horizontal. Estamos já concluindo. Olhando para o slide que está ali. Alguém coloca o slide bem aqui para mim, por favor. Está lá na tela já. Por favor, só para a gente fechar. Que é o cumprimento da lei. Lá em Jesus Cristo. Vamos lá em Jesus para fechar. Jesus não veio para revogar e invalidar a lei, não é isso? Não está escrito na palavra? Ele não veio para revogar e invalidar a lei. Ele veio para quê? Para cumprir. Então não é para nós esquecer o 10 mandamentos. Não disse isso, esqueça que eu estou aqui agora para esquecer. Agora é tudo novo, diferente. O 10 mandamentos não existe mais. Olha lá, irmãos, presta atenção, olha lá. Ó. Aí eu fiz para nós apreciarmos, para fechar o estudo. O que está escrito ali? Os 10 mandamentos, as tábuas. A primeira tábua, nossos deveres para com Deus. Deus estranho, não fazer imagem em nome de Deus, guardar o sábado, está ali. A segunda tábua. Os pais, homicídio, adultério, furto, falso testemunho. Olha lá Deus, Jesus Cristo embaixo, na primeira tábua. Olha lá Jesus, ó. Amar a Deus sobre todas as. Tábua 1. Amar o próximo como assim? Mesmo. Tábua 2. Está tudo ali. Jesus resumiu na tábua 1 e na tábua 2. Está aí os mandamentos. Então nós não temos assim que discutir, nem ficar questionando no sentido, não, eu acho que é assim, na minha maneira de pensar eu vejo que é assim, não sei o que mais eu vejo que é assim. Concluindo, como cada um de nós tem reagido aos 10 mandamentos de Deus? Para você pensar. Será que a forma de amar o próximo tem evidenciado o nosso amor de Deus? Fechando. Os 10 mandamentos, irmão, constituem o padrão absoluto de Deus para a nossa vida. Tem que discutir. Nós temos que aprender a contemplar, a confiar, a lutar, a defender, a ser grato, testemunhar com a nossa vida diária. Depois o irmão lê em casa o Salmo 119, 16 e 24. Que Deus nos abençoe. Nosso versículo pode ser o Salmo 119, 16 e 24? Deus nos abençoe, que Deus nos dê guarida nos seus braços. Os irmãos estão com a revista, a gente lê a parte da aplicação, esse parágrafo aí que fala da aplicação na revista. Só para a gente ler, para ressaltar, para fechar essa lição. Isso, vamos lá, quem tem a revista? Posso? Pode ler, Silsa. Aplicação. Contemple a lei em toda a sua profundidade e reconheça a sua impossibilidade de cumpri-la perfeitamente. Confie sua salvação unicamente aos méritos de Cristo Jesus. Lute contra o relativismo e o subjetivismo reinantes em nosso tempo. Defenda os padrões absolutos estabelecidos por Deus em sua palavra. Seja grato, evidencie seu novo nascimento e testemunhe dirigindo sua vida pelos mandamentos do Senhor. Amém? Está claro aí, irmãos. Está tudo aí nesses verbos claríssimo. Que Deus nos abençoe e nos dê uma nova vida realmente com Cristo Jesus.